Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a 42ª sessão ordinária. E hoje na pauta do grande expediente há 18 itens. Temos um requerimento para ser discutido e votado e 17 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, há 11 projetos em votação. E logo depois da sessão ordinária também estão previstas sessões extraordinárias com 2 projetos em pauta. O destaque é a deliberação de uma proposta da Prefeitura que concede auxílio financeiro à Associação Beneficente Jesus, José e Maria, no valor de R$24 milhões. O objetivo é concluir o Hospital da Mulher. E o outro item que pode ser votado hoje em segunda discussão institui o orçamento impositivo aqui em Guarulhos. Então não deixe de acompanhar, é daqui a pouquinho aqui no plenário, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 42ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Informo aos senhores edis que a vereadora Carol Ribeiro solicitou 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, no período de 19 de agosto a 2 de setembro, sendo devidamente deferida por esta presidência. O atual primeiro suplente do PSDB, o senhor João Reinaldo Tomás Neto, está presente à sessão e entregou a documentação necessária à posse. Convido o senhor João Reinaldo Tomás a prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Seja bem-vindo, vereador João Tomás. Boa tarde a todos, vereadores e vereadoras, amigos, familiares. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Obrigado a todos. Declaro empossado ao cargo de vereador o senhor João Reinaldo Tomás Neto. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador João Tomás. Peço a palavra, presidente. Por favor, vereador, com a palavra. Excelentíssimos vereadores e vereadoras, senhoras e senhores. Hoje, com profunda gratidão e humildade, assumo oficialmente o cargo de vereador nesta honrada Câmara Municipal de Guarulhos, na nossa amada Guarulhos. Primeiramente, agradeço a Deus, cuja orientação e proteção me trouxeram até aqui. Agradeço minha esposa Márcia, minhas filhas Marcela e Isabelle, meus familiares e amigos. Sem a presença de todos vocês em minha vida, nada disso seria possível. Quero também expressar minha sincera gratidão aos cidadãos que confiaram em mim nas eleições de 2020. Cada voto representou não apenas um apoio, mas uma responsabilidade que assumo com seriedade e compromisso. Sinto-me honrado por cada um de vocês e afirmo meu compromisso de trabalhar incansavelmente para retribuir essa confiança. Comprometo-me a trabalhar arduamente em prol dos interesses da população, pautando todas as minhas ações pela ética, transparência, respeito às leis que nos regem, guiado pelos valores cristãos que moldam minha vida. Prometo atuar com integridade e justiça, sempre com a orientação de Deus em cada decisão que tomar. Estou ciente da grande responsabilidade que este cargo impõe e farei
o possível e impossível para honrar cada voto recebido, garantindo que minha atuação como vereador seja voltada para a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos. Para finalizar, quero também agradecer a presença de todos vocês, familiares e amigos presentes. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, presidente. Tendo em vista não haver oradores inscritos no pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde também não temos oradores inscritos. Passemos ao grande expediente. Vê se ele quer secretariado. Nomeio a vereadora Márcia Doc para secretariar os trabalhos. Item primeiro, a nossa secretária para leitura. Não, é só isso. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 199 de 2024, ementa informações sobre o imóvel localizado na rua 110, no bairro Continental 3. Autor, vereadora Márcia Tasquete. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Questão de ordem, vereador Dr. Lárcio Santos. Senhor presidente, solicitar a Vossa Excelência que do item 2º até o item 18, que seja consultado o plenário para que seja procedida a votação de forma simbólica, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Faço o pedido do vereador Dr. Laércio Santos para que os projetos de leitura e deliberação constantes como itens 2 a 18 da presente pauta ocorram por votação simbólica. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu estava conversando com o autor da proposta, o vereador Dr. Laércio Santos. Como o item de número 2 é um item muito polêmico, poderia ser do 3º em diante, senhor presidente? Fazer uma ressalva? Vereador, já deferiu o pedido do vereador Dr. Lárcio Santos e a gente vai entrar em votação. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Melhor encerrar. Geraldo, encerra. Encerra, vai para a extraordinária. A vereadora está no plenário. Encerra. Encerra. A Janete tem que sair do plenário. Não, mas ela pode ficar aí no votar. Não votar. Bota aí, Gilvan. Questão de ordem, presidente. Estamos em votação, só que o vereador Gilvan está com dificuldade para terminar o ler a digital dele. Tendo em vista que o vereador Gilvan já está no plenário. Tá? Encerrada a votação, aprovada a partir deste momento, as deliberações do item 2 ao 18 ocorrerão processo simbólico, conforme solicitado pelo vereador Dr. Laércio Santos. Geraldo vai pedir para suspender? Questão de ordem, Pela vereador... Geraldo Celestino. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Laércio Santos, não, Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou solicitar, senhor presidente, está aí os alunos da Instituto Coliseu, juntamente com os representantes, pastora Renata, eu pediria a Vossa Excelência que suspendesse os trabalhos por 10 minutos para ouvir a pastora onde nós vamos discutir aí a questão da subvenção social, que o projeto já está na casa, de 1 milhão para a entidade que veio do governo federal. Então, eu pediria a Vossa Excelência a suspensão dos trabalhos de 10 minutos, para os vereadores ouvirem a pastora. É isso, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência, vereador. Suspendo os trabalhos. Está aí, vereador Geraldo? Pessoa está aí? Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Reaberto os trabalhos. Recebemos a notícia, semana passada, do falecimento do grande apresentador Silvio Santos, um ícone da televisão brasileira, né? Um homem surpreendente em toda a sua trajetória, em toda a sua história. Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas, né? Uma salva de palmas para o nosso querido Silvio Santos. Minha mãe é fã dele, mas acho que todo brasileiro. E aproveitar 1 minuto de silêncio. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Laércio Santos. Senhor presidente, em razão dos trabalhos dessa casa, os últimos minutos de silêncio não foi possível. Eu peço também a Vossa Excelência a extensão de 1 minuto de silêncio, não só para o senhor Abravanel Silvio Santos, como Vossa Excelência muito bem fez, mas também pelas 72 pessoas que faleceram no voo, 72 pessoas no voo procedente de Cascavel, no estado do Paraná, lá da minha cidade, da minha região, 2 da minha cidade faleceram. Eu também peço 1 minuto de silêncio extensivo a esses 72 passageiros, presidente. Defiro... 62, perdão, 62. 62. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, também gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pela passagem do meu sogro, o senhor Joaquim Cardoso, quinta-feira retrasada. Semana passada não tive oportunidade, quarta-feira não consegui chegar na sessão da Câmara. Queria já também, aproveitando, justificar em reunião partidária, senhor presidente, né? E dizer que o senhor Joaquim Cardoso é um homem que veio do interior de São Paulo, uma cidade chamada Timburi. Era um homem muito honrado, que quando veio para cá, como todo trabalhador, foi um carpinteiro na construção do metrô da rede do Vila Mariana Jabaquara. Agradecer a vereadora Karina Soutu, que esteve lá também,
dando um abraço na gente, vários vereadores, várias pessoas, mas a Lê ficou muito contente com a ida da Karina, pelo carinho que tem com ela, e dizer para vocês que um homem que morou 49 anos ali na região de Cumbica, na Avenida Regis, super conhecido, como todo o senhor de idade, tinha alguns prazeres da vida, o maior prazer da vida dele era tocar viola. Grande violeiro, era um grande cantor também. O pessoal da viola disse que vai fazer uma homenagem para ele. Então, essa doença difícil, o câncer que já levou a minha esposa, já levou o meu pai, já levou a minha avó, e agora está levando o meu sogro também. Uma doença que um dia a gente vai conseguir aí, através do professor Gilberto Scherdit, Ariovaldo Scherdit, lá de Franca, de São Carlos, que já tem a pílula, a fosfoetalonomina. Tenho certeza que um dia a Anvisa vai aprovar, porque já passam 28 anos e aqui no Brasil não é aprovada. E nos Estados Unidos, o composto dela, em 2 anos, foi aprovado. Então, a gente fica preocupado, o que tem que ninguém consegue liberar essa pílula, esse composto, tão importante, que já salvou várias vidas e foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em abril de 2016, justamente quando a minha esposa ficou doente. Mas é isso. O senhor Joaquim Cardoso, tenho certeza que está no céu, cantando para os anjos de lá, e mais uma pessoa que vai olhar pela família dele e para as pessoas que ele ama. Obrigado, senhor presidente. Meus sentimentos, em especial às vítimas do acidente de avião. 1 minuto de silêncio. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilvan Passos. Gostaria também, nesse momento, senhor presidente, está pedindo pela família do doutor Fábio, que foi ouvidor aqui do município. Sua esposa veio falecer nessa manhã, infelizmente internou ontem e veio a falecer nesta madrugada. Então, a senhora Iracema, em nome aqui desta casa, também se 1 minuto de silêncio, meus sentimentos ao doutor Fábio, ao seu filho Vitor e a toda a família. Obrigado, senhor presidente. Defiro pedir ao excelência 1 minuto de silêncio, meu sentimento a todos. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorginho Mota. Só para justificar a minha ausência na última sessão, questão partidária. Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu gostaria de falar pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou utilizar o 51, porque eu já falei nesse tema, que é o item 2º, que é o próximo item que está aqui na pauta. Eu já tinha alertado com preocupação da deliberação desse item e gostaria de apelar mais uma vez aqui aos colegas que a gente não delibere esse projeto. Esse projeto tem que ser melhor explicado por quem mandou ele para cá. Na semana passada eu até disse aqui, dei dados mais efetivos, mas talvez algum vereador não esteve acompanhando. Esse projeto é aquele famoso projeto que está, uma empresa da cidade de Guarulhos, chamada Paineira, está recebendo uma área de 10 mil metros quadrados e generosamente está cedendo uma área de 70 mil metros quadrados. Então, é essa discussão que nós estamos fazendo aqui e eu gostaria que nós não deliberássemos o projeto. Porque depois que delibera, vai para as comissões, aí fica uma pressão sobre as comissões.
E aí, às vezes, uma comissão dá parecer, outra não dá. Às vezes vem para o plenário, dispensa o parecer da comissão, que não deu, que resolveu não analisar ou pedir mais informações. Então, eu queria chamar a atenção aqui dos vereadores que nós estamos diante de um projeto, no mínimo curioso. Aliás, se nós aprovarmos esse projeto aqui, nós temos que também encaminhar direto para o Vaticano um pedido de canonização do dono dessa empresa, porque é um santo, uma pessoa que vai doar uma área 7 vezes maior do que a área que está recebendo. Então, um verdadeiro absurdo. Alguma coisa está acontecendo e nós precisamos ter melhor esclarecimento sobre isso. Eu sei que tem muito colega vereador que vai dizer, mas deixa deliberar. Depois, eu já vi esse filme antes. Depois que delibera, aí as comissões começam a tratar e quem quer fazer o debate sério, pedir informação, acaba sendo atropelado pela pressa aí do prefeito. Então, gostaria de, aliás, gostaria de pedir aqui a não deliberação e também lembrar que também deveria ser vedado esse tipo de ação durante o período eleitoral. Tem várias vedações durante o período eleitoral. Não pode reajustar o salário do servidor, tem uma data anterior. Não se pode, durante esse período, a prefeitura implementar nenhum tipo de programa novo de distribuição de algo que seja ou recurso financeiro. Não se pode fazer prova, abrir concurso público durante esse período. E eu acho que também não poderia se trocar área, se permutar área, onde é visível que nós temos uma área aqui que tem problemas e que esse particular está querendo se livrar para ficar com uma área boa na mão, entregando uma área com problemas para a prefeitura. Para encerrar, senhor presidente, diga-se de passagem, essa área, a certidão que nos mandaram aqui desse projeto, porque sempre que vai haver uma negociação imobiliária, quem é do ramo aqui sabe, se pede uma certidão atualizada da matrícula, para saber se tem algum impedimento. Essa área é uma área que tem diversas ações já consolidadas com trânsito em julgado de uso capião, ou seja, essa área já tem pequenos trechos dela que já foram concedidos para uso capião. E nós não temos a certidão atualizada aqui. Será que essa certidão atualizada dos 70 mil vai ser 70 mil ou pode ter outras? Pode ter outras ações já julgadas com trânsito em julgado e pode ter outras que já foram impetradas, já foram protocoladas no judiciário. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, se não causa estranheza para os outros vereadores, a este vereador causa muita estranheza essa bondade desse empresário aqui. A empresa chama Paineira. Até brinquei na sessão passada que eu gostaria de ver quem seriam os paineirenses aqui. Sabemos que tem palmeirenses aqui, mas me parece que está nascendo uma nova torcida aqui, que são os paineirenses, aqueles que defendem os interesses da empresa Paineiras. Pela ordem, presidente. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, doutor Laércio Santos. Senhor presidente, a todos que nos assistem pela TV Câmara ou aqui presente, uma boa tarde a todos. Este vereador concorda plenamente com a fala do colega vereador Edmilson Souza. O poder público ele não pode dispor de nenhuma espécie de patrimônio em período eleitoral, e muito menos permuta, como o prefeito propôs nesse item 2, esse projeto aí, que ele quer fazer a troca de uma área lá na região do Tabuão, mais especificamente no Jardim Santa Lídia. Assim como o prefeito não tem o poder de querer induzir a Câmara Municipal a agir de forma errada, ele também não tem o poder de querer aprovar um projeto dessa natureza, sequer nesse momento nós temos comissões permanentes instaladas nessa Casa de Leis. Tudo isso por conta de falhas, equívocos e erro e intervenção nesse legislativo por parte do prefeito da cidade de Guarulhos. Porque se o prefeito fizesse a parte dele e tivesse preocupado com as questões da cidade, não estaria há 3 meses do final dessa legislatura, querer trocar uma área de 70 mil metros quadrados por outra de 10 mil metros quadrados. Não tenho a menor dúvida que está tendo interesses políticos, interesses escusos por parte dessa proposta, e esse legislativo não pode se deixar dominar pela lei eleitoral que coloca impedimento e rígido.
Então, nós não podemos enfrentar essa matéria. Assim como outras matérias que está se querendo aprovar aqui, de subvenção, etc., todas elas bastante questionáveis dentro do princípio da legislação eleitoral. Então, nós precisamos ter muito cuidado e não podemos compactuar com as falhas deste governo. Falhas essas, vereador Lamé, por parte do prefeito, que não para por aí. Pela liderança do União Brasil, senhor presidente. Senhor presidente, pela liderança do União Brasil. Pela liderança, doutor Laércio Santos. Falhas essa desse governo que não para por aí. Observem a bagunça, a confusão que o prefeito meteu esse legislativo e toda a cidade, e todo o servidor público, no que diz respeito ao reajuste dos funcionários públicos desse município. O ano passado, esta Casa de Leis, através de uma lei proposta pelo prefeito, aprovou a recomposição salarial dos servidores desse município, repito, em 4,5%. Mas o prefeito, agindo de forma errada, querendo induzir todos a erro, conseguiu induzir, repito, sendo redundante, conseguiu induzir este legislativo, ou parte dele, em reduzir o reajuste dos servidores para 2%. Ninguém avisou para o prefeito que não se admite redução salarial? Ninguém avisou o que os procuradores do município estão fazendo que não alertaram o prefeito sobre esta situação? Uma pouca vergonha. E aí tantos os servidores que estão na ativa, os inativos, ou seja, os aposentados, correm o risco de ter reajuste zero, sem a recomposição da inflação. Algo vergonhoso de quem um dia disputou a prefeitura, subindo nos caminhões ao lado dos servidores. Vergonhoso. Vergonha essa que não para por aí. Em 2019, esta Casa de Leis aprovou uma lei permitindo a subida de degraus por parte dos servidores da Guarda Civil Municipal. Eu estou falando 2019, é a chamada promoção interna. Nós estamos em 2024 e até agora não se tomou providência. Aí quando chega nesse período eleitoral, o prefeito chama os interessados e diz que não pode cumprir. Prefeito, tenha mais qualidade no serviço público, saiba organizar a máquina pública, saiba cuidar dos calendários e não simplesmente dizer que não pode cumprir. Esta situação ele poderia e deve cumprir, porque está previsto na lei orçamentária que foi aprovada para este ano em curso. Assim como o reajuste do servidor. Então não se pode brincar com o sentimento de quem conduz os interesses desta cidade, que são os servidores que estão aí para atender a população, para fazer o bom serviço público, e não agir com descaso, com desdém, e muitas das vezes utilizar esse legislativo de forma maléfica, como está acontecendo agora nesse projeto de lei, que é o item 2, que pretende-se deliberar e que alguns colegas estão se opondo, e se opondo de forma correta. Porque nós não podemos aqui assumir responsabilidade e amanhã depois ser questionado, como aconteceu na questão da área lá da Casa Saraceni, e que boa parte dos antigos vereadores viraram réus no judiciário. Então nós não podemos agir de forma casuística só para atender os anseios do prefeito, porque fez determinada reunião e esta casa tem que votar no afogadilho. Eu não. Eu não quero amanhã ou depois responder nos termos da lei, porque eu votei nisso ou naquilo, mesmo sabendo que a lei eleitoral não permite. Nós não podemos votar de forma indiscriminada qualquer projeto de lei nesse legislativo em período eleitoral. Então, esse vereador deixa bem claro que estas questões que diz respeito à Lei 9.504
a lei eleitoral, esse vereador vai se posicionar contrário ou vai se abster. E esse legislativo precisa fazer o mesmo, seja com relação a esse item 2, que merece ser rejeitado. O prefeito devia ter feito isso o ano passado, em janeiro, o ano retrasado, não agora no apagar das luzes. A obra do Bacrivu não começou agora, a obra do Bacrivu, quando foi aprovado o empréstimo internacional, ainda foi no final da última legislatura, depois do período eleitoral, e não agora, 3 meses antes do fim dessa legislatura, o prefeito querer trocar uma área maior por uma outra menor. Então, nós não podemos admitir isso, inclusive as subvenções, que é a disponibilização de recurso financeiro para as entidades A, B ou C, nós precisamos ter muito cuidado. Que faça o trabalho interno de saber onde que está o dinheiro que foi desviado. Procure o responsável, identifique essas pessoas e manda cumprir nos termos da lei, e não esse legislativo ser conivente com essas falhas e esses erros do prefeito, que nunca respeitou e não vai respeitar o servidor público. A prova disso, que o reajuste de 4,5%, ele não chegou, queria pagar 2%, obviamente que a justiça não permitiu, e agora nós estamos nessa grande instabilidade. Uma pouca vergonha nas costas do prefeito Guti. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, apenas para justificar a ausência do vereador Wesley Casaforte, compromisso partidário. Registrado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador Marcelo Seminaldo. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, essa questão que o vereador Edmilson trouxe nessa sessão e nas anteriores também, está de novo na pauta e de novo temos que chamar a atenção. O vereador Dr. Laer Santos, que é advogado, assim como eu, sabe das responsabilidades que nós possuímos com o nosso voto, em especial quando é flagrante o desrespeito à lei. No processo que está aqui para a gente poder votar, no projeto de lei, a matrícula do imóvel que está sendo colocado em permuta, ela é de novembro do ano passado. Novembro do ano passado. E aí, qualquer um de nós aqui, se for num banco fazer empréstimo e dar um imóvel, por exemplo, como garantia, você tem que levar a matrícula atualizada do imóvel. Se você não levar a matrícula atualizada, não tem empréstimo. E por que a matrícula não está atualizada nesse projeto? Qual a intenção de não colocar a matrícula atualizada? Será que é porque existem várias ações de uso capião pendente? Pode ser. Já tem informações, por exemplo, que essa empresa Paineiras está inscrita na dívida ativa da Prefeitura de Guarulhos. Está lá inscrita na dívida ativa. Para além disso, tem um monte de multa ambiental, a mesma empresa. Então, quer dizer, a empresa está com multa ambiental, inscrita na dívida ativa, não trouxe a matrícula atualizada do imóvel que vai fazer aí a permuta, e essa Câmara vai deliberar um projeto de lei flagrantemente equivocado. Bem lembrado também pelo vereador Dr. Laércio Sandes, os vereadores mais antigos aqui que votaram aquela questão da casa de Saraceni, muitos respondem processo até hoje. Muitos respondem processo até hoje. Então, rogo aos senhores vereadores que nem deliberemos esse projeto de lei para que depois acabe acontecendo de responder na justiça por uma questão que poderia ter sido mais acurada, poderia ter sido feito com mais calma. Então, peço que nem deliberemos esse projeto a bem de todos na Câmara Municipal e a bem dos próprios vereadores que depois responderão na Justiça por ter deliberado um projeto de lei flagrantemente errado, flagrantemente ilegal, e vai estar registrado na ata também, que eu subi à tribuna e alertei a todos que falta a matrícula atualizada do imóvel, que essa empresa tem dívida ativa na Prefeitura e várias multas ambientais, além das ações de uso capião. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Pelo artigo 151, como eu já me inscrevi. Pelo artigo 151, vereadora Janete Rocha Pietá. Eu quero saudar a todas as crianças, os jovens do Instituto Coliseu, dizer que eu sinto muito que vocês estejam aqui, quando esse governo Guti já deveria ter resolvido o problema de emendas lá. Porque essa casa não tem nenhuma responsabilidade sobre o mau uso do dinheiro público feito pelo prefeito. Quero alertar mais, quero alertar que eu apoio o esporte, inclusive acho que o esporte ele consegue
ressocializar e levar os jovens para um caminhar saudável. Mas essa casa, o prefeito Guti está fazendo algo errado. Não utilizou corretamente o dinheiro de vocês e agora quer nos responsabilizar. Nós não podemos assinar um cheque em branco. Mas, falando sobre o projeto 138 de 2024, vejam, é inadmissível, como diz no artigo 2º, que é um terreno de 12.909,66 metros seja permutado por um de 70. Alguma coisa está errada, né? Além disso, o prefeito Guti sabe muito bem que em período eleitoral nada pode ser permutado ou iniciado sem ter comprometimentos legais. Para concluir, senhor presidente, quero deixar bem claro que esse projeto não deve ser votado e dizer que estou solidário com vocês, mas vocês deveriam estar lá agora, sabe aonde? Lá na prefeitura, exigindo que o Guti devolva o dinheiro que era de vocês. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de que Vossa Excelência apurasse aqui a verificação de quórum, se temos quórum ou não. Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem, vereador Edmilson. Eu vi que Vossa Excelência, há poucos minutos, trocou de óculos. Utilize-o para verificar o quórum. Tendo em vista a falta de quórum regimental, dou por encerrada a presente sessão. E prejudicada as demais convocações para o dia de hoje.